Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Matemática Básica. Eu sou o professor Flávio, prazer em conhecê-los todos. Esse curso eu planejei ele para ser totalmente assíncrono, né? Eu colocando as aulas online e vocês vendo e me mandando suas dúvidas, certo? Por esse motivo não precisava, a gente com certeza não iria se ver muito. Então eu decidi gravar um videozinho rápido para pelo menos mostrar o meu rosto para vocês, né? Que atrás de todo aquele PowerPoint e PDFs vai estar alguém fazendo e falar um pouquinho sobre mim. Como vocês sabem, eu sou licenciado de matemática do Instituto Federal aqui de Cubatão, né? E esse é um projeto onde eu quero pegar quem tem dificuldade em estudar matemática, é, pegar essas pessoas, colocar em um grupo, fazer uma revisão desde o começo ali, desde conjuntos, sistemas numéricos, até chegar em logaritmos e equações logarítmicas, né? Equações logarítmicas, desculpa. E, e eu quero ver, e o objetivo disso é ver qual foi a, o desenvolvimento de vocês nesse curso. Certo? Eu vou estar acompanhando vocês através das monitorias, eu vou sempre estar nos grupos. Qualquer coisa que vocês precisarem, pode mandar nos grupos. O que eu puder ajudar, eu vou estar ajudando, certo? E hoje, sexta-feira, dia 11, eu lancei a sondagem 1.2, que eu espero que vocês cumpram no prazo, certo? É uma sondagem individual para ver qual é o nível de matemática de vocês, pelo menos nos assuntos que a gente vai abordar. E ainda hoje não, desculpa. Depois desse vídeo eu vou lançar a primeira aula, a aula introdutória sobre sistemas numéricos e conjuntos numéricos, né? Eu espero que todos vocês se divirtam com essas aulas e com os exercícios, que aprendam bastante e, como sempre, bons estudos. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos ao curso de Matemática Básica, né? Hoje, como eu havia dito no vídeo, a gente vai ver sobre sistemas numéricos e conjuntos numéricos, certo? Primeiramente, antes de mais nada, a gente vai ver sobre sistemas numéricos. Eu quero que vocês entendam nessa aula como é que foram alguns dos sistemas numéricos durante a história, né? Conhecer mais sobre o nosso próprio sistema numérico e as características do nosso sistema. Bom, um sistema numérico, ele sempre esteve presente na, na nossa vida como ser humano, né? Há muito, muito tempo atrás, tem indícios de seres humanos que usavam certos tipos de simbologias para representar a contagem de alguma coisa. E conforme a sociedade foi evoluindo, a gente evoluiu também na maneira que a gente escrevia esses símbolos, né? Vários tipos de sociedades em volta do mundo começaram a escrever a contagem de forma diferente. Um dos sistemas mais famosos era o egípcio. O sistema numérico egípcio, eles tinham esses símbolos daqui, do bastão, calcanhar, o rolo de corda, flor de lótus, dedo apontando, peixe e homem, né? E se eles quisessem contar alguma coisa, eles só colocavam, por exemplo, dois, se eu quero contar dois de alguma coisa, eles colocavam dois bastões. Três, eles colocavam três bastões. Nove, eles colocavam nove bastões. Só que quando eles chegavam a 10 símbolos de alguma coisa, eles trocavam para um maior. Por exemplo, se eu quisesse escrever 10, eu não colocaria 10 bastões, eu colocaria um calcanhar. E assim eles vão fazendo a troca de 10 em 10. 10 calcanhares dá um rolo de corda, 10 rolos de corda dá uma flor de lótus, 10 flores de lótus dá um dedo e assim por diante, né? Ahn, uma das coisas que dá para notar é que esse sistema, se eu escrever para eles um bastão e um calcanhar, para isso daqui ele vai ser 11. Só que, se eu escrever calcanhar bastão, isso daqui também vai ser 11. Então, o sistema numérico deles não era um sistema posicional. A posição dos símbolos não dizia nada para eles, né? Não era uma coisa importante. Apesar de não ser um sistema de só até 10 milhões, né? Para eles, na época deles, pode ver que até os desenhos são bem culturais. E não tinha muita coisa além de 10 milhões para se contar, né? Então, para eles estava tudo bem. Era um sistema válido, eles escreviam bastante anotações sobre
plantios, colheitas e potes e coisas assim. Tem várias coisas legais que eles escreviam. Outro sistema numérico que até hoje é vigente no mundo é o sistema numérico chinês. O sistema numérico chinês ele usa outros símbolos, eles usam símbolos de 1 até 9, como os algarismos nossos, só que do 10 para frente, os símbolos eles representam como se fosse a posição. Nota aqui, olha, ele tem o símbolo 7, o símbolo 9, o símbolo 5 e o símbolo 6 e o 4. Esses símbolos que estão aqui, eles são símbolos representando qual é a posição dos símbolos que estão à esquerda dele. Então, por exemplo, se eu fosse escrever esse número aqui, seria 7 vezes esse símbolo aqui que representa o 10.000, 9 vezes esse símbolo que representa o 1.000, 5 vezes o símbolo que representa 100, 6 vezes o símbolo que representa 10, mais o 4. Certo? Então, por ele ter um símbolo que representa qual é a posição do algarismo que está do lado dele, ele é um sistema posicional, certo? E eles também têm grupamentos de 10 em 10. É um sistema que até hoje se usa, inclusive no Japão e alguns outros países por lá, né? E que mais? Bom, é isso. Outro sistema numérico vigente até hoje, que a gente utiliza para muitas coisas, é o romano. O sistema numérico romano, ele é legal porque eles pegaram letras para representar os números, né? Essas letras, elas fazem o seguinte, tem a contagem aqui de 1, 2, 3, né? Depois, eles fazem, ao invés de contar quatro Is, né? Eles colocam um I e um V. O V é a representação do 5. Então, se eu tenho um número menor à esquerda de um número maior, significa que eu estou tirando o número menor do maior. Então, isso daqui significaria 1 menos 5, desculpa. Ou seja, IV seria a representação do 4. Ele é um sistema posicional também, né? Porque eles fazem a distinção de, por exemplo, IV e VI. Isso daqui seria a simbologia do... Opa! Isso seria a simbologia do 4. Isso seria a simbologia do 6. Quando o bastão, ou quando o símbolo está depois do número maior, significa que a gente está somando ele, né? E pode ver que quanto mais a gente vai aumentando o número, mais eles estão escrevendo, né? Mas só que para eles era um sistema bom. Eles conseguiam fazer várias contas com isso, tal. A única coisa é que os romanos viviam lá para a época de 700, né? E até nessa época eles não tinham um símbolo para zero. Então eles tinham muita dificuldade quando tinha alguma conta para fazer com decimal, né? Agora, vamos dar um exemplo de como escrever um número aqui. Por exemplo, MDCCL XXXVIII. Como eu leio isso? Bom, eu sei que o M é 1000, o D é 500, cada um dos Cs é 100, L é 50, XXX, cada um desses é 10, V é 5, os 3 Is, cada um vale 1. Então, basta eu colocar todos eles no valor que é no nosso sistema numérico, né? E somar todo mundo. Por exemplo, esse número aqui é a visão de 1700, a escrita de 1788. Claro, como eu falei, quanto maior o número, maior vai ser a escrita, mas para eles estava muito que bem, esse sistema numérico. Agora, o sistema numérico dos maias, eles já eram um sistema numérico um pouquinho mais avançado porque eles já tinham o zero. A representação dele era uma concha, né? E, além disso, eles tinham somente 20 símbolos, né? Por eles terem 20 símbolos para representar um algarismo, eles são um sistema vigesimal. Não decimal que nem os outros, vigesimal, vai de 20 em 20. E ele é posicional. Né? Se eu quisesse, por exemplo, escrever o número 34, eu faria... Opa! Pronto. O número 34, eu colocaria
1 e depois o 14. Mas por que isso? Porque a gente, quando vai fazer um número, né, a gente vai contando com as casas de 10 em 10. Aqui seria o equivalente a 20. Esse ponto aqui equivale a 20. Esse símbolo aqui equivale a 14. Então, quando a gente faz a soma disso daqui, essa é a representação do número 34. Por ele ter um logaritmo zero, né, ele tem um pouquinho mais de facilidade em fazer certos tipos de contas, mas é legal perceber que eles usavam somente apenas 3 símbolos, apesar de terem 20 algarismos, né? Eles usavam a colcha, o ponto e a barra. E pode notar também quando a gente conta 1 ponto, 2, 3, 4, quando chega em 5 pontos eles trocam por uma barra. Aí eles vão fazendo isso até completar as 4 barras. Quando trocam as 4 barras, eles colocam um ponto na próxima casa, que equivale a 20. Ok?